Meu nome é Ivo Os Emer. Eu sou formado, fiz a filosofia, bacharelado. Depois naquele tempo, permitia fazer a licenciatura em educação. Aí então eu sou um misto de filósofo com pedagogo, por aí. E depois, claro, fiz outros cursos, fui estudando, é, fazendo cursos de especialização, três, depois consegui fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas do Rio, e justamente sobre o desenvolvimento histórico do oeste do Paraná e a construção das estruturas educacionais. Bom, já que o senhor fez mestrado nessa área, então o senhor pode contar como que foi a introdução da educação aqui na região oeste? Pois é. Quanto mais eu estudo, pesquiso a população aqui do oeste do Paraná, mais percebo que ela é uma população bem interessante. Então, ela é constituída basicamente por três frentes. Teve a frente cabocla, então era aquela população que ficava à margem dos campos, das fazendas, e chegaram até aqui pelo desenvolvimento do primeiro ciclo da economia regional, que foi a erva mate. Então, é uma população chamada Frente Cabocla, e que era a extração de riquezas vegetais, né? Exploravam a erva mate, algumas outras coisas também. A partir de 1889, também isso é um dado interessante, os soldados que saíram de Guarapuava para criar a colônia militar de Foz do Iguaçu, eles saíram no Império e chegaram em Céu Azul na República. Houve a proclamação da República. Então, aí de Céu Azul em diante, tem muitos nomes, datas, referências republicanas. E uma outra frente importante foi a frente cafeeira. Então, aquela população que veio pelo Vale do Paraíba, passou aí aquela região do norte do Paraná, e veio até aqui, Cascavel, lá onde é aquele centro de eventos lá, era um armazém de café, eram silos e armazéns de café. E aí desativaram tudo a partir das geadas e inviabilizado do desenvolvimento cafeeiro. E a outra frente, essa foi marcante, foi justamente a frente sulista. A frente sulista tinha um segmento que era da exploração das riquezas de madeira, árvores, pinheiros, e junto com esse grupo capitalista, que tinha recursos financeiros, que inclusive compraram grandes glebas aqui de terras do oeste do Paraná, e vinha o agricultor, que justamente na exploração no ciclo madeireiro, né, que foi depois de 1945, depois da guerra, e aí essa população era uma população que sabia, que tinha aprendido como é que se vivia no Brasil. Era a segunda geração brasileira de imigrantes europeus, de diversas procedências, da Alemanha, da Itália, da Polônia, tudo quanto era lugar que forneceram imigrantes aqui para o Brasil. E esses tinham práticas, sabiam, e tinham já uma experiência do reconhecimento da importância da educação. Não admitiam, de hipótese alguma, ficar com crianças em idade escolar sem escola. Eles davam um jeito, de uma forma ou de outra, mas escolarizavam seus filhos. E esses sabiam trabalhar. Eles já tinham a prática do cultivo de sementes, de grãos. E desses aí, a partir do próprio desenvolvimento, da subsistência desses descendentes de imigrantes, a produção, a criação de pequenos animais, especialmente porcos, aves
e comercializavam ovos, galinha, produtos, eram especialistas em produção de salame, e de outros subprodutos da criação de animais, e se associavam, precisavam de espaços especiais, específicos, para abate de aves, abate de porcos, a industrialização e tal. E ali deu origem às cooperativas, às associações, os grandes frigoríficos. Pode ver, grandes frigoríficos nasceram aonde? No interior do oeste catarinense e do oeste paranaense. É aí que surgiram os especialistas em industrialização de proteínas, como se fala tanto hoje em dia. Então, esses 3 segmentos da população brasileira que se encontraram aqui no oeste do Paraná, até o Rui Cristóvão Wachowicz, ele escreveu um livro, Mensus e Colonos, não sei, um título assim. Eu até cito em algumas partes essa obra. Ele diz que no oeste do Paraná o Brasil se encontrou. Então a frente cafeira, a frente cabocla, a frente do sulista, desse tipo de gente que já tinha se acostumado ao Brasil e tinham encontrado alternativas de sobrevivência e inclusive de ter uma vida razoavelmente decente, né? Com a produção, com a comercialização aqui no oeste do Paraná, para a comercialização desses produtos familiares, né, do trabalho familiar, para o pessoal que trabalhava nas serrarias, nos matos, na derrubada de pinheiros, no estaleiramento. Faziam estaleiros com as toras descascadas lá no mato. E vinham para a serraria já as toras limpas. E esse povo tinha toda essa experiência da colonização lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essas as 2 frentes sulistas. E um que outro também de outras regiões, tinha lá um Espírito Santo também, mas que tinham se adaptado melhor à frente cafeeira, que veio pelo Vale do Paraíba. Então, esse são algumas das características que eu aponto na pesquisa e que ali foram requerendo diferentes níveis de escolaridade e diferentes alternativas de escolarização dos seus filhos. E como que se dava essa escolarização aí era diferente em cada uma dessas frentes? De modo geral, tinha um padrão. Então, sem nenhum ato, vamos dizer assim, do poder político, né? Sem nenhuma autorização de quem quer que seja, eles organizavam uma educação doméstica, né? Então, era alguém que se dispunha a ensinar a algum grupinho de crianças que coubesse ao redor de uma mesa de refeição. Então, inicialmente, era assim que funcionava. E ensinavam era ler, escrever e fazer cálculos. Cálculos simples, não muito complicados. Então, era uma escolarização domiciliar. E depois e também, às vezes, concomitantemente, ao mesmo tempo, tinha também algumas casas escolares. Então, quando o grupo de crianças era maior do que a capacidade da mesa de refeições, aí eles criavam uma escola, uma casa escolar. E essa casa escolar já tinha um sentido interessante. A casa escolar representava uma ida ao trabalho para o professor, para a professora. Então, o nível de exigência e o nível de resultados dessa casa escolar era
era um nível superior, maior, mais interessante do que aquela educação ao redor da mesa de refeição de uma casa, de uma dona de casa que se dispunha a ensinar o que sabia, né? E aí então houve inclusive vamos dizer assim, até em um certo sentido, uma divisão social do trabalho, né? Então o professor, a professora saía de casa para ir lá dar aula, para ir lá e fazer educação. E esse modelo de casa escolar passou a ser, com o tempo, grupo escolar. Então aí a seriação nesse tipo de escola anterior não tinha série. Quando ele era submetido a algum tipo de exame, se fosse uma escola organizada pelo poder público, então ele prestava um exame, se fosse reconhecido com conhecimentos suficientes, ele recebia um certificado. E se fosse um grupo escolar, então ele tinha que concluir a última série para receber o certificado de escolaridade. Só que a casa escolar, ela, por exemplo, aqui em Cascavel, então em 1932, quer dizer, 2 anos depois da implantação das primeiras, da construção das primeiras casas, é que já houve casa escolar, porque os interessados eram numerosos que não cabiam ao redor de uma mesa de refeições. E aí, com o passar do tempo, então passaram a estabelecer outros critérios, outras exigências, e aí pelo ano de 56, 57, houve uma demanda de escolarização por grupos, melhorar a qualidade da educação, uma série de coisas. Aí, então, grupos confessionais. Então, foram fundadas escolas de freiras, é o caso de Foz do Iguaçu. Depois, aqui a escola presbiteriana, depois a colégio auxiliadora. Então, aí na década de 50 houve uma alteração de critérios, até porque em 51 houve a emancipação dos primeiros 4 municípios aqui da região oeste, que Foz do Iguaçu era de 1914, município, e que abrangia até terras além Piquiri. Depois, então, Cascavel, Toledo, Guaíra e Guaraniaçu. Isso em 51 eram 5 municípios em toda essa vasta região aqui do oeste do Paraná. 5 municípios. E nesse processo de escolarização, de organização da educação, quando que a demanda pela universidade aparece? Então acontece que por exemplo, em 1969, foi criado o curso científico aqui em Cascavel. E já tinha o normal colegial, né? E Foz do Iguaçu também já tinha normal colegial. E depois, claro, com a migração, tinha muita gente que vinha com escolarização. Então existia uma procura pelo ensino superior, uma busca retida, né? Porque era o seguinte: quem era de família rica, em qualquer tempo da história do Oeste, não tinha problema. Mandava em internato nas cidades, para cá e para lá, dava um jeito. Agora, quem não tinha essas condições era uma busca reprimida. Não tinha como gente que não tem recursos criaram alternativas de estudar fora de casa. E eu lembro, em 1968, quando comecei a trabalhar
no ensino aqui em Cascavel, já existia esse, vamos dizer assim, esse pensamento, mas seria interessante que a gente tivesse curso superior aqui. Outra coisa que acontecia, vinha muita gente que já tinha uma certa escolaridade ou era já graduado em ensino superior e colocava em risco o espaço de trabalho dos professores que já estavam trabalhando. Então, quando a gente começou a pensar em ensino superior, os professores que estavam trabalhando no ensino com titulação precária, né, foram os primeiros a apoiar todo o esforço para implantar o ensino superior. Se fosse olhar nos primeiros graduados aqui na FECIVEL, que a FECIVEL começou em 72, né? Então, 9 anos antes da FACISA, Foz do Iguaçu, e 10 anos, 10 anos antes da Facitola e Facimar, né? E eram todos professores, ou gente que queria um curso superior, que era adulto, tal, né? Mas queriam um curso superior. Então, o primeiro vestibular era constituído especialmente de pessoas com uma certa idade já, professores, que não queriam perder o seu espaço de trabalho. E aí, a gente começou um movimento, principalmente de 2 ou 3 professores lá do Colégio Estadual de São Jofre, que naquele tempo, em 68, era Ginásio Estadual de Cascavel. Ele passou a ser Colégio Estadual em 69. E aí não fazia tempo que tinha falecido um médico, Wilson Jofre, que era muito estimado pela população, era no Colégio Estadual de São Jofre, sabe? Aí então foi começado esse trabalho de levantar dados, informações, ver o que precisava ser feito, a quem que a gente pedia autorização para implantar ensino superior. E vamos tentando ali, vendo quais seriam as alternativas. E aí, como já estava em franco desenvolvimento a modernização da agricultura, então muita gente abandonava a área rural e vinha para a cidade. Só que quem vinha para a cidade tinha no máximo ensino primário, feito lá na escolinha rural, municipal, né? E aí então eles procuravam um emprego na área urbana e não sabiam nem sequer preencher uma nota fiscal, qualquer coisa assim. E nesse momento, o senhor saberia nos dizer assim, mais ou menos, que tamanho de população Cascavel tinha, para a gente ter uma noção? Ai. Isso aí eu tenho, mas por escrito. Eu tenho nas minhas pesquisas. Inclusive, foi um crescimento populacional incrível, muito grande. Então, de 72 mil habitantes, foi lá para 100 e não sei quantos, né? Mas, por outro lado, por causa da modernização da agricultura, Palotina, por exemplo, perdeu a metade da população. Que lá, então, como eram propriedades pequenas, e uma pequena propriedade não dava sequer para financiar um trator, então ele vendia para o vizinho e ia para outro lugar. É aí que foi Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o prezado Paraguai, né? Que tem lá uma enorme agricultura, produção brasileira, né? E aí a gente não se entusiasmou muito, porque era final de mandato. Então a gente esperou a eleição do próximo prefeito, que por sinal era um cidadão que defendia a implantação do ensino superior, que era lá o Tacílio Mion, que foi o prefeito que estimulou, ajudou na criação da... Isso já em 1970, já? Sim, 70, 71, e em maio de 72 o Ministério aprovou. E aí também uma questão interessante é que naquela época
quando o MEC autorizava a implantação de cursos superiores, no máximo eram 2. E aqui a gente fez uma série de justificativas, dizendo que existia necessidade de urgente, os bairros crescendo, etc. E o município criando escolas. Mas cadê o professor? Que, aliás, também a escola dos colonos, que eles não esperavam que o governo criasse os estabelecimentos, eles faziam sua escola e escolhiam alguém da comunidade, normalmente por aí, alguma adolescente que tinha feito o primário lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, designada professora. E dele. E ainda se queixava, mas meu filho vai para frente e para trás, para frente e para trás, e ainda não passou do O. Então, ele exigia uma escola com competência técnica, tinha que ensinar mesmo, né? E esse professor já era remunerado? Quem que pagava o salário desse A comunidade? professor? A comunidade? Era o chamado professor leigo, né? Professor... Aquele tipo de professor fazia o que ele tinha aprendido e nada mais. Mas era aquilo que satisfazia as necessidades requeridas pela própria comunidade. Então, pela fala do senhor, nós podemos dizer que o ensino superior de Cascavel, ele está o surgimento do ensino superior em Cascavel está diretamente relacionado à necessidade dessa população formar professores. Então, por exemplo, eu falo com conhecimento de causa, porque fui eu que escrevi essa parte, né? A da justificativa da criação do ensino superior. Então, não tinha supervisão, orientação e planejamento da educação. Digo, quem faz isso aí é o pedagogo, né? Pedimos pedagogia. Não tinha professor de matemática, física e química. Aí, vamos curso de matemática. Alguma coisa de física, alguma coisa aparece. E não tinha professor para a área de ciências. Daí foi criado o curso de ciência de primeiro grau. Então, pedagogia, letras, não tinha professor de letras, né? Professor de português, nem de língua estrangeira. Então, pedagogia, matemática, letras e ciências de primeiro grau. E transformado no atual curso de biologia. O senhor falou do grupo lá do Wilson Joffre. O senhor fazia parte desse grupo, quem mais fazia parte? Olha, no começo, foi o professor Schuster e eu. Depois entrou o professor Juarez Manalo Pereira Fernandes, que foi diretor do Wilson Joffre. Mas ele não se esforçou muito. E quem ajudou muito foi Atílio Ortigara. Ele tinha trabalhado há pouco tempo na criação de um curso de zootecnia de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Então ele dava muito dica, não, tem que montar um projeto, e esse projeto tem que ser encaminhado lá para o Ministério. O Ministério é que vai analisar o projeto. Aí ele dizia, mas tem que ter tal coisa. Então, mas além da justificativa, e ver se há condições de manutenção, quem que vai manter o ensino superior? E a gente sempre pediu que fosse federal. Inclusive estudantes foram lá para Brasília para requerer o ensino superior federal, mas não houve jeito. E o governo estadual também tirou o corpo fora. E vamos adiantar desde já que a gente ficou com muita raiva, porque Londrina, Maringá, Ponta Grossa é mantido por Estado. E aqui o quê? Né? Mas tudo bem. Aí, com apoio, depois o professor Schuster, ele tinha um sistema assim de entrar em contato com grupos, com pessoas, com prefeituras. Ele ia ver, inclusive foi uma série de levantamentos para ver onde é que tinha professores já com um curso superior, que já tinha registro no MEC, e fazia esses levantamentos, inclusive, porque, professor tem, a nível simplesmente suficiente, mas tem. E fomos indo. E aí foi montado o projeto e foi encaminhado à prefeitura.
A prefeitura é que encaminhou ao MEC. E lá o MEC autorizou a implantação no ensino superior, mantido pela única alternativa que nos sobrou, uma fundação municipal que se chamava FUOP, Fundação Universidade do Oeste do Paraná. Você vê, a gente já sonhava nisso. Fundação Universidade do Oeste do Paraná. Mas como isso aí não colava bem, Fundação Universidade, para que era universidade. Aí foi feito em 74. 74 foi alterado o nome para Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel, FICVEL. E ficou FICVEL até a transformação em campus da UniOeste. Então, de 72, quando surgem então os primeiros cursos aqui, lá nesse período já tinha esse desejo então de uma universidade, já se pensava em universidade federal. Mas esse processo ele vai se desenvolver mesmo, vai ter um movimento com a ida para Brasília, a caravana para Brasília, lá a partir de 86, daí, né? 85, e que a coisa fica mais forte daí, né? Nesse período... Mas aí já era movimento pela UniOeste. Isso, já era um movimento mais forte, né? Mas nesse período, até 86, a gente tinha esses 4 cursos, mas também tinham voltados para a área da agricultura, da indústria, já começaram a surgir depois desses primeiros outros movimentos para a criação de outros cursos? Olha, é o seguinte, eu vou ver aqui porque datas é complicado. A gente esquece datas. Uhum. Então veja aqui que em 72 foi feito Pedagogia, Letras, Matemática e Ciências de primeiro, como falar, foi feito. Uhum. Em 75, você veja aí, que de 72 para 75, houve aí uma série de alterações que o MEC só autorizava cursos de ciências sociais aplicadas. Então aí era administração, ciências contábeis, isso em 75. Agora em 79, aí sim, dentro de outro contexto, foi autorizado o curso de engenharia civil, engenharia agrícola e enfermagem. E esses 2 cursos aqui desempenharam um papel fora de série, muito interessante. Então acontece que aqui até esses cursos de engenharia agrícola e enfermagem, os professores eram apenas, com o devido respeito, eram dadores de aula, só. Não tinha hora aula, hora permanência. E aí com a implantação do curso de engenharia agrícola, aí mudou. Em primeiro lugar, era tempo integral. Em segundo lugar, os professores que prestaram concurso e entraram, que isso aqui também é uma coisa interessante, até 74, era meio esquisito o acesso ao ensino superior aqui. Tem lá uns ques que eu andei verificando. Aí eles começaram a requerer hora atividade, hora permanência. E muitos deles já eram mestres. Já tinham passado pela pós-graduação das outras universidades. E aí a coisa ficou muito mais complicada, porque custava muito mais caro esse professor. Só que esses aí começaram a fazer pesquisas, mexer. E com o curso de enfermagem foi mais ou menos semelhante. E a enfermagem criou a extensão, o serviço à comunidade. Inclusive foi feita uma pesquisa pelo curso de enfermagem e descobriram crianças que tinham 5 vermes instalados no corpinho. Né? 5 vermes. Então, a enfermagem desenvolveu um intenso movimento para saneamento básico, implantação de esgoto,
que era uma miséria de esgoto que existia até nessa época. E também era curso de tempo integral. Requereram hora atividade, etc. E aí criou uma séria crise nos estabelecimentos de ensino superior no oeste do Paraná. Em 84, foi feito um levantamento e todos os cursos superiores existentes no oeste do Paraná não tinham condições de se manterem com recursos de fundações municipais. Com fundação municipal não dava para manter esses cursos. E aí, bom, adivinha quem foi que mexeu nesse assunto ali? Eu andei nos cursos superiores lá, claro, por sugestão de outros, né? Que já estavam de olho, que seria impossível continuar daquele jeito que estava o ensino superior no oeste do Paraná. E aí foi desencadeado ali esse movimento, ou vai ou não vai, né? Era nesse sentido. E também, de novo, aí aquela ida dos estudantes para Brasília, ir lá e tal, né? Ficaram decepcionados, voltaram e deram checkmate no Zé Richa. Digo, como é que é? Ninguém quer? Como é que é? Ele disse, tá bom, por motivos de igualdade de tratamento entre os outros, que é isso? Só nós não? E depois acontece que quando a gente brigava com o governo do estado, a gente ameaçava criar o estado do Iguaçu. Digo, ou ajuda ou nós criamos o estado do Iguaçu. E esse foi um grande argumento em diversas ocasiões, e que eu usei. Ou ajuda ou criamos o estado do Iguaçu. E se tivesse sido criado o estado do Iguaçu, ia ser a maior concentração mundial de cooperativas e grandes frigoríficos. Porque ele ia do Piquiri ao rio Uruguai. Pegava todo o estão de Santa Catarina e todo o estão e sudoeste aqui. Ia ser o estado do agronegócio. Mas encontraram outras saídas para a gente. Professor, em que ano que o senhor começou a dar aula aqui na Unioeste ou na Festival? Pois é. Então você veja que eu era o que recebia as ordens do professor Schuster. O professor Schuster era um hábil articulador. Chamava para perto, convidava, tal, né? E para mim ele dizia, Ivo, senta e escreve. Tá bom, né? E ia lá e sentava e escrevia. Então, você veja, eu montei um projeto de criação dos primeiros cursos superiores. Aí, né? Precisa montar a carta consulta para o reconhecimento da Unioeste. Que nós temos que entender aqui que teve a estadualização, que foi um processo, e o reconhecimento como instituição de universidade, multicamp, etc. Aí, mediante portaria que eu guardei, está lá em casa, a portaria, né, designando o redator do processo. Então, e só entrei aqui em 84, por concurso público, com banca formada por professores, doutores, mestres de Maringá, Londrina, etc., com prova escrita, com prática de um sorteio de um assunto, dar aula sobre aquele assunto, com a banca lá, e ainda análise de titulação. Entrei pela porta da frente, diferentemente de outros que entraram pelos fundos porque era compadre do compadre. Eu entrei por concurso público, prestei concurso em 2 disciplinas e me aprovei nas 2. Filosofia, introdução da filosofia e cultura brasileira. Então, até 84, o senhor continuava professor da rede estadual? Não, aí foi diferente. Em 1981, eu era diretor do colégio regular e supletivo de ensino de primeiro grau. Isso me lembra mais, era
aquele sistema supletivo da 5692, barra 71, né? E eu estava muito bem lá como diretor daquela escola. Era Colégio Rio Branco, ensino regular e supletivo de primeiro e segundo graus. E, inclusive, daquele colégio lá saíam para os vestibulares e passavam. A gente tratava bem aquela turma lá, né? Mas o professor Cuiava já há tempo estava sempre me convidando, vamos lá, tem isso, tem aquilo, tal. Só que ele me oferecia $800. Eu dizia, mas palma, eu vou ficar no preju, né? Eu estou ganhando mais, tá quase o dobro, né? Eu digo, pá, não dá. Mas quando eu vi que o negócio lá eram sócios, começaram a brigar entre eles, começaram a ter confusão, eu saltei fora. E foi o que deu. Logo em seguida fechou. Fechou por completa desarticulação do processo educacional. Aí fui lá com o professor Cuiava, do projeto especial do MEC-EA, e a fundação da ASUEST, 1980, Associação Educacional do Oeste do Paraná, ASUEST. É com 2 S, não tem nada a ver com S de aço, né? E lá eu entrei num outro ciclo, num outras perspectivas. Aí prestei um concurso a nível federal e fui para o mestrado na Fundação Getúlio Vargas do Rio. Aí comecei a me abrir um pouco mais os meus horizontes, que estavam meio acanhados, né? Então, de 84 em diante, eu passei a ser professor da FICIVEL. E como professor da FICIVEL, me mandaram muitas vezes desenvolver sindicâncias, tal, esse outro. E tinha uma prática tão grande em sindicâncias que me chamavam de Torquemada. Vocês sabem quem que era o Torquemada lá na Espanha. Era um grande inquisidor. Do quê? Da Santa Inquisição? Isso, olha ali. Ele me chamava de Torquemada, digo, tá bom. Tá certo. E como que era o festival nessa época, em 84? Olha, eu sempre gostei de produzir textos de apoio, me dava bem, fui muito bem avaliado diversas vezes, inclusive inovei, não dava prova para meus alunos. Então eu chegava lá e digo, olha, até dia tal vocês me entregam um trabalho tratando do assunto tal. Pode pesquisar onde vocês quiserem, tudo. Só não encham linguiça, porque eu corto linguiça, né? E aí eles perceberam que esse sistema de ter um tópico para desenvolver e pesquisar à vontade era muito mais produtivo do que encher lá 10 perguntas. E eu achava que assim funcionava. Então eu produzi textos de introdução à filosofia, que aliás diversos coleguinhas aí, principalmente da área de exatas, pegaram meus textos para ter um mínimo de noção de filosofia para ir para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Depois eu produzi também material de filosofia da educação, né? E também tem lá coisas que eu pesquisei em 8, 10, 15 livros, e sempre juntando o que fosse mais significativo dentro da minha ótica, né? O que significava mais. E fui para o mestrado,
já saí daqui com uma visão clara de que eu queria fazer uma ampla pesquisa da educação no oeste do Paraná, porque aqui teve esse projeto especial de educação, MEC-UEA. Isso aí alterou significativamente a educação no oeste do Paraná. Isso teve um enorme um significado. E como o projeto tinha um prazo de duração, principalmente os secretários municipais de educação, eles não aceitavam que separasse com aquilo que se fazia, porque foram feitas metodologias, cartilhas, livros, reuniões de aperfeiçoamentos, uma série de fatos. Inclusive, né, a gente convidava, porque tinha recurso, né, expoentes das universidades para chegar aqui e esclarecer os nossos professores, uma coisa e outra. Foram realizados seminários sobre assuntos que nem era da nossa alçada, como foi o caso das perspectivas da agricultura no oeste do Paraná a partir de 1990, suponhamos, né? E aí, então, a gente trouxe especialistas sobre esse assunto. Aqui, cooperativas, exportação, etc., tem muito a ver com esses movimentos que a gente fez aqui. E é claro que só faz isso quem tem um olhozinho aberto para as questões. Que o professor Cunhava sempre foi exemplar nessas coisas. Inclusive, na implantação do projeto especial, ela não quis colocar um centavo sem saber no quê. Bom, foi feito aquele diagnóstico, né? De 3 cidades polos, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, para ver o que existia de torto em tudo isso. Por que a educação não era melhor? E depois, também a questão de preparar os professores para um novo estágio de desenvolvimento da educação superior. Então, foram promovidos cursos de especialização, né, em administração de sistemas educacionais, estruturação de estabelecimentos de ensino, né, praticamente sobre tudo. E quando saí para o mestrado, lá na Fundação Getúlio Vargas, eu já tinha clareza. Eu queria rever todos esses aspectos da educação regional. E como que foi para o senhor conseguir esses dados aí sobre tudo isso? Porque era uma época diferente de hoje, não tinha internet, por exemplo, não tinha tantas fontes de pesquisa. Olha, não tem curva da estrada da região oeste que não tenha percorrido naquela época. Então, inclusive, teve muita sorte. Então, tinha aquela Elfrida Schimmelfink, lá de Foz do Iguaçu, que ela se alfabetizou no Paraguai. Então, você veja que ela, não sei se tinha ou não tinha recursos, mas optou para se alfabetizar no Paraguai. Eu fui lá, entrevistei e tal, né, e fui à procura lá da educação domiciliar, a casa escolar, essas coisas lá. E ela me contou uma série de coisas interessantíssimas, que eu anotei, tá na dissertação. 360 e poucas páginas e tudo com essas indicações aí. Parece que você me falou que foi digitalizada minha dissertação? Sim, eu achei ela. Digitalizada. Sim, achei no Google. Nem eu tenho isso. E é claro que ter encontrado uma fonte, para quem está fazendo pesquisa, encontrar uma fonte dá uma alegria. Só que uns 3, 4 meses depois ela faleceu.
A mesma coisa aconteceu aí com Catanduvas. Também estive lá entrevistando uma professora que tinha sido professora de uma tentativa da escola integralista, Plínio Salgado. Maria Maier. Então, até a residência dela, uma residência humilde, tinha uma escada assim para subir lá em cima. Fui lá, entrevistei, então, a escola integralista dava material, ajudava, fazia questão que você comemorasse as datas cívicas, cantar o hino nacional, marchar, mandavam cadernos, mandavam mapas, tudo material que ela precisava. Escola integralista. 1931, 32, por aí. Também. Acho que não demorou 6 meses, a professora Maria Maier faleceu. E tem homenagem em Catanduvas. Seria ver lá o nome da escola. Então, andei muito. E dele entrevistar, dele perguntar. Lá em Guaíra, o colégio estadual é Mendes Gonçalves. Colégio Estadual Francisco Mendes Gonçalves da Guaíra. Uma homenagem aquele do Porto Mendes, que era da Mata Laranjeiras, e do Porto, que agora lá é Porto Mendes, em homenagem a ele também. E era nesse mesmo grupo também o Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Lá eles aprenderam como é que se atravessava pântanos com carroças. Complicado lá. E o Murtinho encontrou jeito. Não sei como que ele fez, mas levava a erva mate até o rio. E aí vinha para Guaíra, onde era, sei lá, processada ou semi-processada, e depois vinha para o Porto Mendes, embarcada para o Rio Paraná abaixo. Missiones, até lá embaixo, para ir para exportação para Inglaterra. Então a sua pesquisa se fundamentou basicamente na entrevista. Foi batendo de porta em porta e buscando entrevistas. Foi isso que eu falei. No Brasil já não tem muita história sobre educação. São poucas as obras. E aqui, muito menos. Mas eu catei, fui atrás, encontrei, registrei. Inclusive a escolha do professor da escola dos colonos. O cidadão, ele era analisado de ponta a ponta. Se ele tinha conhecimento, se ele tinha bons modos nas festas, se ele isso, aquilo. Então, quem era escolhido para ser o professor da escola dos colonos era como receber um certificado de cidadão de primeira categoria. Então, e era respeitado. Era um tipo de juiz de paz da comunidade. Era um exemplo para os outros. Exemplo para os outros. E tinha que ensinar, e ensinar muito bem. E, inclusive, entrevistei Milano Milano Adolfo Scheidt. Ele foi sequestrado lá em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e trazido para Nova Santa Rosa para ser o professor. Ele era formado. Sequestrado. Sequestrado entre aspas, né? Mas obrigaram ele a vir e deram um terreno urbano, que a Maripá lá dividia, tal, aqui uma vila, aqui isso, aqui aquilo, e ainda um sítio para ele plantar alguma coisa e ser professor. São as histórias. E eu entrevistei
E ele disse, olha, ai, se saía da linha, né? Tinha que ser. E depois entrevistei gente de 50, 60 anos de idade que cuidaram disso, cuidaram daquilo, faziam parte do grupo, inclusive daqueles que pediam para que ensinasse cânticos. E tinha lá uma série de coisas interessantes que eu andei vendo. Por exemplo, os católicos alemães e católicos italianos, que normalmente italiano é católico, votaram aí por Toledo. Então, classificaram. Outros, que eram luteranos, Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon. E aí acontece o seguinte, que os católicos construíam primeiro a capela. E dentro da capela faziam até escola. Os luteranos faziam o contrário. A prioridade deles era a escola. Se chovesse, fazia o culto lá dentro da escola, senão debaixo de uma árvore faz culto. O luterano não precisa de instrumentos, de paramentos, de roupas, de cálices e não sei o quê, né? Do culto católico. Então, dava aí uma série de diferenças, de perspectivas, inclusive. Então, o católico dizia, bom, vamos botar a capela, o santo da devoção da turma, né? E a escolinha lá dentro. E o protestante, vamos primeiro à escola, depois o hospital. E em terceiro lugar, se der, vamos fazer um templo. Só se der. Então você veja aí que até esses detalhes assim, antropológicos, né, da cultura, do entendimento, da interpretação das coisas, tinha diferenças. Né? E Assis Chateaubriand. Por que em Assis Chateaubriand não houve culturas de grãos, criação de suínos, frangos, essas coisas? Não houve cooperativa. Aqui perto do Céu Azul, aí, o Vera Cruz do Oeste. Por que também não teve cooperativismo, nem nada? Porque aí se agruparam os da frente nortista, que em 69 deu uma enorme seca no Nordeste e muita gente veio para cá. Assim, Chateaubriand também. Então aí, dentro da própria região oeste do Paraná, tem coisas distintas entre um lugar e outro. Isso por causa da procedência dos usos, costumes e tradições da população que ocupou e colonizou esses pedaços aí. Então, aí, assim, Chateaubriand desenvolveram muito o plantio do hortelã, vender óleo de hortelã, e plantavam muito feijão. E o feijão ia para São Paulo e Rio. No mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas do Rio, quando ele dizia que era do Paraná, opa, vocês plantam feijão, né? Opa, vocês plantam feijão lá, né? Eles conheciam a gente pelo feijão. Mas, de modo geral, e aí tirei nota 10 com louvor da minha dissertação. Eu tinha lá um professor da Federal Rural de Vassouras, lá no Rio de Janeiro. Ele queria me sequestrar. Não, vai fazer doutorado já, eu vou ser seu orientador. Vai fazer filosofia antropológica, não sei o que ele me falou lá. Digo, não, deixa eu ir para casa. E voltando para Cascavel, como que foi a transição da Festival para a Unioeste? Eu não tenho muita coisa para contar porque eu vivia ocupado. Mas era tal do negócio, né? Gastei algum tanque de gasolina para ir visitar
principalmente Foz do Iguaçu. Porque acontece que a gente tinha que convencer o campus, quer dizer, o campus agora, né? A instituição de ensino superior do município, uma propriedade do município, como acontecia aqui, né? Uma proposta que era, vamos dizer, incerta. Que fundamentos a gente tinha? Não, mas não sei o quê, papai, todo aquele negócio. Então, o Foz do Iguaçu sempre resistiu e sei lá como é que está agora, mas eles achavam que eles que iam conseguir muito antes, sem o apoio dos outros campos. E não foi assim que aconteceu. E aí, a criação, porque foram dois processos. O processo de estadualização de bens, de imóveis, etc., e a aprovação do MEC para atingir o nível da universidade. Então, aí são dois processos diferentes. Então, nesse período ali, eu trabalhei muito. Muito mesmo. Porque juntar todos esses dados aí, transformar num único projeto, num volume dessa grossura assim, e ainda pesquisar, visitar, recolher dados, informações. Então, eu trabalhei à beça. E o que mais me doeu foi a espera. Porque montado o processo, ele foi encaminhado. E afinal, quem recolheu todos esses dados e montou o processo ali, do volume 1, fui eu. E ninguém falava nada. E ficou. Eu digo, devo ter escrito mal, devo ter feito tudo torto. Né? Porque pôr no papel, mesmo que eu tivesse recolhido informações de um atual campus, de outro campus, né? Mas e articular tudo isso aí, montar um processo com começo, meio e fim, justificar tudo certinho, né? Mostrar que o processo andou até tal ponto e que a gente queria continuar para melhorar, etc. Eu fiquei doente. Eu sempre achava, aquilo lá, deu. E aí, em dado momento, foi encaminhado para o MEC e um pouco tempo depois saiu a portaria federal aí de reconhecimento da Unioeste como universidade. Mas eu padeci. Fiquei doente. Que foi um processo longo, né? Se for contar, de 85 que queria a federalização, né? A partir de 85 a federalização até 94, né? São quase 10 anos, de 8 a 10 anos ali de luta para se chegar ao reconhecimento. Né? Ainda bem que nesse espaço eu fiz o meu mestrado. Deu tempo para outros áreas também. E o senhor chegou a acompanhar a parte do movimento da comunidade? Se a comunidade apoiava? Como é que o senhor percebeu Cascavel, especialmente, nesse movimento? Olha, tem muita coisa interessante. Então, tem um segmento aqui da comunidade de Cascavel que tem uma visão que nós podemos tudo. Né? Nós podemos tudo. Os outros são os outros. Né? Então, eu criava quando encabeçou pela ASUEST, que inclusive eu faço esse relatório em ensino superior em Cascavel. A ASUEST teve um papel importantíssimo em tudo isso aí, inclusive a criação do conceito de universidade multicamp. Ele consultou lá a turma do MEC, foi lá ver como é que era essa tal de universidade multicamp. Então a gente foi atrás.
Então eles queriam matar o Cuyava, porque eles queriam a Universidade Federal de Cascavel. Né? Inclusive, um cara lá entrou com, sei lá, que coisa que se chama em direito, mas queriam banir a presença do Cuyava aqui, na cidade de Cascavel. E só que o Cuyava é um sujeito que engole cobra, sapo, lagartos e tudo, e ele se ele se emociona, não sei, mas ele fica firme. Né? Inclusive, peitou Requião. Né? Peitou Requião. Então aí não foi fácil. Não foi fácil. Até convencer a turma que vamos juntar ali a pouca coisa de cada um, a inviabilidade de cada um, e vamos transformar isso em viável. Né? Porque o problema é que os municípios não tinham recurso, né, para manutenção do compromisso do ensino municipal. Né? Tinham problemas, os municípios estavam em crise naquela ocasião. Né? E aí não foi fácil, não. Acreditar numa alternativa que nem a gente tinha conhecimento do multicamp. Multicamp, até, nem em português não é, né? Verdade. E a questão dos acadêmicos, né? A gente está falando de faculdades que já estavam aí na região. O senhor chegou a presenciar, ou tem algum conhecimento a respeito de como os acadêmicos dessas universidades percebiam esse movimento pela construção de uma universidade multicamp? Aí que está a coisa, né? Porque a proposta era federalizar ou estadualizar. Estudante, principalmente naquele período de dificuldades financeiras, etc., só imaginar de não pagar a mensalidade é uma boa coisa. Então a postura deles era favorável. Né? O difícil era com aquele segmento troglodita da sociedade, né? Que queria de um jeito impossível, né? Porque, por exemplo, como é que iam federalizar em Cascavel e os outros? Né? Ninguém ia fazer um negócio desses. Né? Estadualizar e os outros. Né? E aí foi na base da paciência, do vamos lá, mas acontece isso é favorável. A região oeste do Paraná, ela tem um histórico de identidades, etc. Dá para trabalhar junto. Como aconteceu aí com a FECIBEL, né? Eu fiquei tão feliz quando soube que a FECIBEL pediu para entrar no multicamp da UniOeste. Isso significa que nós temos muito mais identidades do que diferenças. Né? E o senhor se recorda de alguma situação em especial, assim, sobre o ato mesmo de reconhecimento da universidade, as pessoas envolvidas, o movimento político, aí mais ali já na década de 90, coisas mais referentes a esse episódio, porque tem todo um processo que a gente sabe que foi longo, né? Quer dizer, já nasce com essa intenção de ter algo maior do que uma faculdade, mas para ela se tornar uma universidade, a gente vai chegar lá em 94. Mas para chegar a isso, o senhor recorda de algum episódio que seja assim interessante, eu gostaria de falar sobre? Eu gostaria de apontar, por exemplo, o esforço que o Ernaldo Schellenberger fez, porque ele foi vitorioso numa eleição e não foi nomeado. Aquilo lá, eu, por exemplo, que sempre fui a favor da visão, do entendimento de Ernaldo Schellenberger, eu gosto muito dele, gosto muito da professora Norma Viapiana Golfetto, trabalhei à beça junto com ela e tal.
E, então, achei uma sujeira sem vergonha. O cara é eleito, ganhou e não levou. Aí, logo depois, em outras circunstâncias, um pouquinho mais atenuadas, né, Arnaldo Schellenberger é candidato de novo, ganha e recupera. Inclusive, eu ouvi da fala dele, vamos tirar a Unieste dos noticiários policiais e vamos colocar a Unieste nos noticiários da ciência, do desenvolvimento, da arte e uma série de outras coisas que ele falou, né? Então, o Schellenberg, ele montou um plano de expansão da Unieste. Foram criados, afinal a gente completou dentro da Unieste 32 cursos. 32 cursos. A gente tinha porque eu estava junto. A gente tinha feito lá um plano de expansão e foi feito tudo aquilo que tinha sido planejado e mais algumas coisas. Nesse período, alguns cursos entraram no período de reconhecimento. Foram montados diversos reconhecimentos de cursos e eu estava muito envolvido nisso aí, que era do setor da graduação, sei lá que título que eu tinha naquela época, mas era assessoria na área de graduação. Não voltou um único processo, nem de implantação de curso, nem de reconhecimento. Tudo que foi feito, bateu, valeu, né? Então, eu acho que Arnaldo Schellenberger, ele é um dos esteios do desenvolvimento da Unieste. Tudo que foi pensado, foi feito. E com muito cuidado. Inclusive, foi a regularização da engenharia civil, eu fiz sozinho. Arrumei tudo da engenharia civil. Inclusive, andei para cá e para lá, debaixo de um solão, descascou toda a minha ilustre, o meu ilustre telhado. E depois a gente batalhou com profundo ímpeto na regularização da medicina e odontologia. 1 ano e pouco parado. Os estudantes sem saber se tinham que ter continuidade no curso, nada. O MEC, por causa da irregularidade de um dos irresponsáveis, né? Como é aquele setor da saúde, como é que é? Afinal, a gente tinha que ir lá em Porto Alegre se explicar com a Polícia Federal. Estava tudo torto, né? Então, aí a gente teve que, com o setor de saúde, depois aí os currículos, e acertar, né? Aí, quando viram que tinha uma consistência razoável, aí eles autorizaram a continuar o curso e abriu para novos vestibulares. E a dona professora Norma Viana Golfetto, ela dizia, temos que fazer isso, e mais isso, e mais isso. E eu e ela, produção de calhamaços assim, para regularizar odontologia e medicina. Lá na 5ª região, é lá onde analisavam as sentenças da Lava Jato? Da Lava Jato. TJ regional. É? TJ regional, é isso? Tribunal Federal. Tribunal Federal. É. Era lá que a gente ia. E a pós-graduação? Nesse período já estava ocorrendo? Sim. É só aí também, de novo, quem estabeleceu acordos com
as mais importantes universidades brasileiras, foi via a Sueste. Então, com aqueles recursos, estabelecia lá projetos de aperfeiçoamento, seminários, até sobre agricultura, sobre as perspectivas da agricultura brasileira, e falavam só de exportação para a União Europeia. A China não estava aparecendo ainda naquela época. Mas você veja aí, a universidade começou a ter expressão em outras áreas também. Então aí a questão dos cursos de medicina, de enfermagem, e depois acontece que o próprio ambiente ali, o Cascavel é um dos grandes centros médicos do país, né? E isso aí, olha, isso foi visão das coisas, né? Porque nos primeiros anos do curso de enfermagem, tinha prefeituras de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, até do sul de Goiás, né? Que vinham aqui para buscar 5 enfermeiros, 4 enfermeiros, né? Então, você veja, nessa época já tinha uma expressão, né? já tinha um conhecimento. A gente não tinha lá esses recursos, mas a gente fazia um serviço bem feito, né? E aí, então, sobre terra, conservação de solos, meio ambiente. Então, aí só no meio ambiente foram passeio ecológico. Eu tenho até um exemplar lá em casa, passeio ecológico. E foi uma adaptação que foi feita de uma publicação do município lá do estado de São Paulo. E então a gente mexeu com muita coisa através do recurso financeiro da Sueste e acordos para aperfeiçoamento do professorado, né? E para a gente pensar um pouco mais atual, né? Agora eu sei que o senhor já não está mais na ativa na universidade, mas continua por aqui, né? De vez em quando está aqui na universidade, trazendo sua contribuição também. Como é que o senhor vê hoje a UniOeste e a relação dela com a sociedade, com a ciência? Como é que o senhor, olhando como alguém daqui de dentro, alguém que participou do surgimento, da criação, de tudo isso, como é que o senhor percebe a UniOeste no momento atual? Eu diria que no momento atual, eu estou achando que ela está muito silenciosa. Então você veja aí, pelo que eu conheço, tem um excepcional corpo docente, titulação, tem curso de pós-graduação, tem curso de aperfeiçoamento, mas e a publicação? Quem que está publicando? Quem que está chamando a imprensa, que está mobilizando, mostrando? Você veja lá aquele seminário de desenvolvimento regional que foi feito, isso no tempo em que era só festival, e foi executado aqui. Aqui tem uma enorme de uma repercussão. Então aí a Copa Avel, Dilvo Groli, etc e tal, beberam dessa água. Eles não, as ideias deles não caíram do céu, né? Foram elaboradas, discutidas, tal, né? Então você veja aí que atualmente essas cooperativas movimentam bilhões, né? Municípios como Cafelândia, um orçamento bilionário, é coisa de louco. A Cevale, né? Palutinho, lá, as cooperativas por aí também, que se associaram para a manutenção da Sueste. Então a gente tinha amplo intercâmbio, Cotriguaçu, né? Por exemplo, a Cotriguaçu naquele tempo, até Porto tinha, agora não sei como é que está agora, né? Então me parece que a universidade se fechou um pouco, teria que abrir, né? Circular mais.
aparecer mais. Porque, pelo que eu sei, os outros campi aí também tá com um corpo docente de primeira linha. E cadê as pesquisas? Cadê as publicações? E daria para publicar partes. Então, por exemplo, em um capítulo trata de um determinado assunto, publica, né? Então, me parece que a Unioeste está muito silenciosa. Silenciosa. Não sei se vocês concordam. O senhor tem alguma lembrança, assim, alguma memória vívida de algum fato que aconteceu como professor, assim, não só nessa parte que o senhor falou muito da sua trajetória dentro da parte administrativa, de pensar a universidade, mas como professor, assim, o senhor tem algo marcante, alguma memória? A gente sempre tem, né, algumas coisas, né? Mas eu gostei muito de ter trabalhado no curso de pedagogia. No curso de pedagogia, a gente discutia muitas coisas interessantes. E vou dizer assim, um fato que eu sempre lembro é que numa análise de um trabalho de uma aluna, então, tinha lacunas no começo, lá pelo meio, tal, né? E não sei por que razões eu escrevi: seu trabalho ficou fracote. Quando ela viu o fracote, se desmanchou em lágrimas, chorou. Mas eu tinha apontado, digo, olha, ficou fracote por causa disso. Mas ela machucou a alma da moça lá, o fracote. E no trabalho seguinte eu tive que dar nota 10. Viu? O fracote educa. Ai, porque eu tinha o costume. Eu li os trabalhos e colocava lá 1. E anotava. 2. E anotava. 3. Anotava. E grampeava junto com o trabalho. Então lá onde tem 1, porque não caberia aquela análise que eu queria fazer. Então, certas coisas, eles dizem, como a gente gostava de ver aquilo. Às vezes a gente se assustava um pouco, né? Porque tem que dizer o porquê das coisas, né? Até às vezes eu fazia circunlóquios aí, nesse aspecto aqui, você deixa fora tais e tais aspectos que são justificativos, que são mais importantes. Tal. Aí eu dava umas amaciadas. Não era só fracota que eu escrevi. Aliás, só escrevi uma vez. Só escrevi uma vez e aprendi. Ficou marcada. Mas eu... E além da pedagogia, quais outros cursos o senhor também trabalhou, deu aula? Licenciaturas, todas elas, inclusive enfermagem, metodologia científica, métodos e técnicas, essas coisas aí, andei botando o nariz em tudo quanto é curso, mas especialmente as licenciaturas. Inclusive um sobrinho meu, né, e aprendeu umas coisas comigo, e aí a professora questionou. Ele disse, escuta, você não sabia nada disso aqui. Como é que agora você sabe tudo? Ele disse, que meu tio me ensinou. Só que lá é um lugar pequeno, é um vilarejo. E a professora sabia que os tios desse nosso sobrinho não teriam tido condições de ensinar o que esse tio desconhecido ensinou. E ele falou, meu tio é professor dos professores. Ele entendeu que eu trabalhava nas licenciaturas, né, para formar professores. Então ele disse que eu era professor dos professores. E eu gostei que ele falou isso. Então tem certas coisas que eu tenho assim saudades, porque eu gostava de
pesquisar, entregar de, ó, isso aqui é texto de apoio, esse texto aqui nós vamos usar nas próximas 4 aulas, né? Por favor, leia, senão como é que nós vamos discutir as nossas aulas, nossos encontros? Estava lá meus blá blá blá, né? E esses meus textos, alguns foram levados até para pós-graduação de doutorado, pela síntese de pensamento filosófico, né? Produzi essa síntese. Tenho lá, está tudo no meu computador, aquilo lá. Está na nuvem. Tem que salvar, né? Sim. Professor, se o senhor fosse colocar em uma palavra ou uma expressão o seu trabalho aqui na UniOeste, Festival, toda a sua trajetória, o que o senhor diria? Valeu. Valeu. Sofri, doeu, mas valeu. Com toda certeza valeu, né? Porque a gente conhece parte dessa história, né? Eu estou aqui há 10 anos só, né? Então não conheço quase nada. Mas sempre que a gente ouve falar um pouquinho mais dessa história, a gente vai montando o quebra-cabeça e vai localizando as importâncias, a forma que surgiu, o valoroso trabalho que cada um desses personagens, desses sujeitos da história, vão trazendo para nós. Então, quando a gente pensou nesse projeto, né, a pensar nos 30 anos da UniOeste, não é só comemorar os 30 anos, é exatamente a gente poder registrar essa memória, registrar esse pensamento e esse sentimento que cada sujeito traz, né? Então, quando o professor Ivo vem conversar com nós e traz a história da pedagogia, traz a história de toda a instituição, para mim, que sou professor também da pedagogia, é muito gratificante. Então, valeu. Valeu e valeu muito.